Olá a todos e bem-vindos a mais um Aprendam que eu não duro sempre. E embora este tema possa parecer um bocado redundante, uma vez que já foi abordado num outro vídeo, foi abordado no segundo vídeo da série, eu vou voltar a falar acerca da periodontite e aprofundar um bocadinho mais este tema, porque, enfim, não só alguns podem ter estado um bocado distraídos ou quem sabe até ainda estariam a dormir quando eu resolvi publicar o primeiro vídeo acerca disto, mas há alguns assuntos que é preferível falar com um pouco mais de pormenor para explicar bem como é que estes fenómenos acontecem. E então, para quem nunca tenha ouvido falar ainda sequer de periodontite, eu vou fazer aqui uma revisão muito rápida, porque, como disse, isto já foi falado num outro vídeo. E, só para ter uma noção, assim como um dente é constituído por duas partes principais, a saber, a coroa e a raiz, o periodonto, que é o nome que se dá ao aparelho de suporte dos dentes, é constituído essencialmente pela gengiva, pelo osso e por uma fibra que se chama ligamento alveolo-dentário ou ligamento periodontal, que prende a raiz do dente ao osso. Isto será a imagem em esquema de um periodonto saudável. Também já foi dito que aquilo que se chama gengivite significa tão somente uma gengiva inflamada, uma gengiva que sangra mais facilmente, mais vermelha, por norma, e que, apesar de inflamada, mesmo assim, consegue manter o nível de suporte ósseo normal. Isto é apenas gengivite. Agora, quando existe acumulação de tártaro, depósitos minerais em volta dos dentes, aí sim existe risco real de se desenvolver a periodontite ou doença periodontal, em que não só a gengiva está inflamada, como começa a haver, a pouco e pouco, reabsorção do próprio osso e vai haver uma diminuição real do nível de suporte do dente. Para quem se lembrar dos compêndios de história, pelo menos na altura que eu andei a estudar, falava-se de uma doença que afetava os navegadores portugueses na altura dos descobrimentos, que era o escorbuto. Portanto, a periodontite, ou doença periodontal, não é nada mais nada menos que um termo atual que se pode realmente relacionar com a tal doença de que se falava e que levava à perda de dentes durante as longas viagens marítimas, essencialmente devido a carências vitamínicas e não só. Isto numa altura em que não se falava sequer nem se pensava em higiene oral. Ora, no caso da periodontite evoluir, e falando em periodontite em estado avançado, pode realmente acontecer haver tanta perda de osso que um dente começa a abanar. Portanto, surge mesmo mobilidade dentária, o que em última instância leva à perda do osso. Portanto, isto já tinha sido abordado. E, portanto, para quem não atribui muita importância a estas coisas, talvez seja melhor pensar um bocadinho acerca disto. E então, para demonstrar melhor o que estou a dizer, temos aqui um outro esquema em que, representando duas arcadas dentárias completas e, no caso de periodonte saudável, temos os dentes, as respectivas raízes e um nível de osso perfeitamente normal. Fala-se em periodontite localizada se ela afetar apenas um ou vários dentes, mas apenas em determinadas zonas da boca. E, tomando aqui o exemplo destes dois, onde estão aquelas linhas agora a vermelho, isto significa que pode haver gradualmente perda de osso, mas apenas em determinados sítios da boca, em que se formam, chama-se mesmo bolsas periodontais, em torno das coroas dos dentes e até ao nível da raiz. No caso de uma profundidade de bolsas até 3 mm, por norma, pode começar a haver alguma impactação de alimentos com alguma facilidade e, consequentemente, mais dificuldade em fazer a higiene nessas zonas, mas, por norma, estes dentes, mesmo assim, estão bem agarrados ao sítio, até certo ponto, e não abanam. O problema é que, à medida que começa a haver cada vez mais perda óssea e a profundidade das bolsas aumenta, em torno das raízes daqueles dentes, aí vamos começando a ter bolsas cada vez mais profundas,
de 5 milímetros, por hipótese, já se começa a falar num nível crítico de profundidade e pode realmente, a dada altura, começar a notar-se algum grau de mobilidade nos dentes. Mobilidade de grau 1, neste caso, é uma mobilidade ainda ligeira, pouco perceptível, mas já existente. Se o caso continuar a evoluir e com bolsas cada vez mais profundas, imaginemos que elas atingem comprimentos até, 8, 10 milímetros de profundidade, aí sim a mobilidade é cada vez maior. Já se pode falar em mobilidade grau 2, que se torna mesmo visível dentro da boca, tocando no dente. Ou até quando a boca fecha e os dentes contactam uns contra os outros. Logicamente que se o caso evoluir a ponto de haver reabsorção do osso em toda a extensão das raízes, aí já começamos a ter uma mobilidade chamada de grau 3, em que o dente na prática está condenado. Isto porque não só abana para os lados, como também faz um movimento de sobe e desce, como se houvesse uma esponja por baixo dele. A dada altura torna-se incomodativo e acaba por haver perda real dos dentes afetados. Isto no caso de periodontite localizada, que leva a perdas dentárias localizadas. É evidente que o cenário é muito mais assustador se for uma periodontite generalizada, ou seja, se afetar a arcada toda de uma ponta à outra. Aí a evolução e aumento da profundidade das bolsas vai provocar mobilidade gradual, não apenas em um ou dois dentes, mas, se necessário, numa arcada inteira, que pode levar realmente à perda total. Isto é um cenário que é pouco usual hoje em dia, mas não deixou de acontecer, mesmo assim. Aliás, convém dizer que, lamentavelmente, eu continuo a encontrar e a receber casos de periodontite com uma prevalência quase tão grande como no ano em que me licenciei, em 1994. E já estamos em 2018. Portanto, significa que, apesar de todas as campanhas de sensibilização e de higienização dentária, etc. e tal, continua mesmo assim a haver casos de periodontite. E não tão poucos quanto se possa pensar. Ora bem, e para aqueles que podem ter uma ideia do género, se calhar isto não é bem assim, é capaz de estar a exagerar, lamentavelmente não, porque são casos reais que eu cheguei a retratar no passado e estas imagens, não todas, mas algumas também já apareceram em apresentações anteriores, mas recapitulando muito rapidamente, digamos que o nível normal de gengiva, tento representar aqui a verde, não sei se se vê bem, mas provavelmente dá para ver. Neste caso, ao raio-x, o nível normal de gengiva está ali na linha verde, o nível de osso está na linha vermelha. Há aqui um dente, que é o caso deste, que apresenta mobilidade acentuada na boca, ou apresentava mobilidade acentuada na boca. Os outros também, mas este em particular, porque o grau de reabsorção e o tamanho e profundidade da bolsa, aqui vê-se perfeitamente que é muito maior. Um outro caso parecido, em que temos o nível de gengiva no verde, o nível real do osso mais abaixo, no vermelho, e aqui temos uma coisa engraçada, que é, para quem consiga interpretar raio-x, consegue-se ver a espessura do tártaro, ou seja, os tais depósitos minerais calcificados em torno da estrutura dos dentes. Ora, isto acontece, e era este pormenor que convém também ressalvar, acontece porque a saliva varia de composição de boca para boca. Há salivas mais viscosas, menos viscosas, ou seja, mais espessas, menos espessas ou mais fluidas, com diferentes níveis de pH e também com graus diferentes de sais minerais. Ora, por isso é que há pessoas que ganham mais tártaro, portanto, mais facilmente e em maior quantidade do que outras. Quanto maior é a quantidade de sais minerais que são libertados na saliva, quando ela é formada pelas glândulas salivares, maior é a probabilidade do tártaro aparecer facilmente ou reaparecer após se fazer uma destartarização. Ora bem, aqui temos mais exemplos, mas lá está a espessura do tártaro, também ao raio-x. Mas passando mais à frente, temos aqui um caso de um dente condenado, pela razão simples de que já houve reabsorção do osso até à ponta da raiz. Isto, no caso, era um senhor, era e ainda é, o senhor não faleceu, felizmente, mas do sexo masculino, com 58 anos na altura e fumador. Este pormenor de ser fumador é só um alerta para as pessoas que fumam, que não é o tabaco que provoca estas situações,
mas pode fazer com que elas evoluam mais depressa ao longo da vida. Neste outro caso, voltamos a ter aqui na linha verde o nível de gengiva, na linha vermelha o nível onde já vai o osso, e aqui vê-se perfeitamente no raio-x a espessura de tártaro, que era tanta que aparecia perfeitamente retratada no raio-x. Isto numa pessoa do sexo feminino, na altura com 32 anos, também ela fumadora. Portanto, são situações que não ajudam nada, antes pelo contrário. Também pode acontecer em dentes posteriores. Temos aqui um caso de um dente molar, já com uma bolsa periodontal bastante extensa e que a dada altura sofreu perda ou reabsorção óssea, mesmo por baixo das raízes, e que apresentava mobilidade de grau 3 e, consequentemente, teve que ser extraído. Portanto, isto são situações reais, podemos sempre pensar ou agarrar-nos à ideia que só acontece aos outros, mas quanto mais precavidos pudermos ser, melhor. E há aqui uma chamada de atenção muito importante. É sabido que o primeiro sinal de que alguma coisa não está bem, a começar pela gengiva, é quando ela começa a sangrar facilmente, seja à escovagem, ao contacto com alguns alimentos ou, em alguns casos mais graves, espontaneamente. Agora, atenção que a ausência de sangramento gengival não quer dizer que não haja periodontite. Isto é, um dos primeiros sinais realmente de que a gengiva não está saudável é quando ela sangra facilmente. Nos casos de gengivite é comum, mas pode haver periodontite mesmo sem sangramento gengival. Portanto, atenção a este pormenor. Agora, como é que se pode prevenir ao longo do tempo? E quando eu digo ao longo do tempo, digo ao longo de uma vida inteira de preferência. Como é que se podem prevenir estas situações? Ora bem, primeira medida, a mais lógica de todas, que é sempre que haja necessidade, sempre que se justifique, isto traduzido por outras palavras, sempre que haja tártaro agarrado aos dentes e que uma escova em casa não consegue tirar, é fazer periodicamente destartarizações. Agora, também não quer dizer que toda a gente tenha que fazer destartarizações, porque se não houver tártaro na boca, logicamente não faz sentido estar a limpar uma coisa que por natureza está limpa. Agora, quando há tártaro, sim, vale a pena. O intervalo entre destartarizações é variável. Ou seja, não podemos generalizar e dizer que toda a gente, sem exceção, tem que fazer limpezas de 6 em 6 meses. Não, é disparate, porque se não houver necessidade, não se justifica. Agora, pode-se dizer que na maioria dos casos, uma vez por ano, provavelmente sim, para pessoas que ganhem tártaro, entendido, certo? Portanto, a única maneira que nós temos de saber se uma pessoa precisa fazer uma destartarização ou não, obviamente é olhando para dentro da boca e vendo se há tártaro e em que sítios é que ele se localiza. Para isso convém fazer também uma vigilância periódica, a menos que as pessoas em casa, só por si, vendo ao espelho, consigam fazer uma autoanálise suficientemente boa e descobrir se precisam ou não. Agora, para não dizer que é tudo desgraças, tenho aqui um exemplo também no raio-x de um caso de exceção. Por um lado, foi uma pessoa que ao longo da vida perdeu muitos dentes a ponto de só ter um. E desse ponto de vista, é pena. Agora, convém dizer que os dentes que a pessoa perdeu ao longo da sua vida não foram perdidos, neste caso, devido a periodontite. Foram perdidos por cárie dentária, que continua mesmo assim a ser uma das principais causas, se não a principal, de perdas de dentes. Portanto, aqui temos o único dente que estava presente na arcada inferior de uma senhora, na altura com 68 anos, que tinha uma prótese removível, portanto, se substitui todos os outros dentes, mas que desde sempre quis manter este dente na boca. Portanto, optou por nunca o tirar e ainda o conservava na boca. Ora, isto só é possível tendo um periodonte saudável. Ou seja, temos aqui, e este tracinho amarelo representa a reabsorção ao nível do osso, em volta do dente, onde houve uma reabsorção óssea fisiológica que é perfeitamente normal, ou seja, nos sítios onde já não havia dentes, ao longo dos anos houve alguma perda óssea devido à perda dos dentes e alguma reabsorção óssea, muitas vezes também é acentuada pelo uso da prótese, mas o que é certo é que este dente manteve-se aqui como se fosse um autêntico pilar com o nível do osso em volta da raiz perfeitamente normal, ao longo destes anos, todos. Portanto, é um caso de exceção. Ok, vou terminar por aqui, também para não ser maçador, e no fundo a mensagem principal já foi transmitida.
E aliás está aqui a terminar com esta recomendação que sem tabus, sem enfim, constrangimentos, isto são situações reais do dia-a-dia, portanto pode-se perfeitamente conversar acerca disto, sabendo que, acima de tudo, a prevenção sempre foi e continuará a ser o melhor remédio. Não esperar que as situações evoluam ao longo de não sei quantos anos, para depois começar a haver preocupação e tentativas, às vezes frustradas, porque já não vão a tempo, de salvar os dentes. Portanto, com esta me despeço, até à próxima apresentação, onde ainda iremos aprofundar um bocadinho mais este tema. Portanto, até uma próxima oportunidade, fiquem bem.